Fala pessoal, a aula de hoje ela meio que será uma continuação do vídeo onde eu ensino aqui, ó, como você pode estar salvando, pesquisando, editando e até deletando os dados da tua planilha utilizando a tabela do Excel. Então tem uma forma que eu referencio a tabela do Excel pelo VBA e fica bem mais prático e muito fácil de dar manutenção. Tudo isso tem aqui nesse vídeo, então se você não assistiu, eu recomendo porque ele é primordial para você entender a aula de hoje. Porque eu não vou entrar em detalhes nesse assunto, então tá tudo explicado aqui. Então volta lá para você entender com mais clareza o que eu vou estar passando aqui nesta aula. E essa aula, pessoal, ela foi necessária porque pessoas tiveram dúvidas de como eu posso estar utilizando esse mesmo método para estar trazendo os dados de uma tabela para popular, por exemplo, um formulário, quer seja ele um lightbox, uma caixa de texto, uma combo box, enfim, o que você precisar trazendo do Excel neste formato de uma tabela. Como é que eu faço isso? Então, vou te mostrar nessa aula de hoje como a gente pode fazer isso. E lembrando que se você não for inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá o teu like aí, para a gente continuar crescendo aí, tá trazendo conteúdos cada vez legais, para você continuar aí aprimorando as suas habilidades em Excel, VBA. E só mais um recado, galera, que se você tem interesse em também melhorar a tua programação cada vez mais, com o curso, tem dois que eu recomendo, que inclusive eu fui aluno, tá? E recomendo demais. Você vai aprender muita coisa interessante que tem por trás ali do VBA. Agora, se você já domina o VBA, tem um curso que eu recomendo, que é Módulo de Classe. Então lá eu vou trazer tudo que você precisa saber para dominar esta opção, né? Esta possibilidade de trabalhar com classes dentro do Excel. E lembrando que todos eles têm 7 dias de garantia. Se você não gostar por algum motivo, você pode ir lá e pedir o teu reembolso sem nenhum problema. Bom, então, recado dado, vamos voltar aqui para a nossa planilha. Então, aqui, gente, a planilha de exemplo que você vai estar baixando lá no vídeo anterior. Eu vou deixar também ele aqui na descrição para você poder fazer o download rapidamente. Então, assim, aqui tem uma planilha de exemplo para a gente poder praticar. E lá, pessoal, o que é que eu faço? Eu recomendo que você não trabalhe mais, ó, utilizando intervalos. Que são assim, basicamente, ó, dados que estão bem estruturados, mas ele não é uma tabela. Então, como é que eu transformo isso em tabela? Só que fica atento a isso aqui, ó. Note que aqui está o meu menu e o meu aqui, ele acaba em Power Pivot. Note que quando eu clicar aqui, ó, em qualquer célula que pertence a esse intervalo aqui, ó, baixa uma só. Página inicial, formatar como tabela e vamos escolher aqui qualquer estilo. Escolher isso aqui, ó. Bom, e se o teu por acaso não vem aqui marcado, você marca aqui, ó, e dá um OK. Pronto, já apliquei aqui um estilo. Só que não é só aplicar um estilo, né? É só uma formatação. Note que antes acabava aqui, ó, em Power Pivot, agora acaba em Design Bela. Por quê? Porque eu estou selecionando porque a célula ativa ela está dentro de uma célula que pertence, ó, a essa tabela aqui. Se eu clicar fora, ó, ela some. Vou clicar aqui, ela ativa. Isso aqui a gente chama de menu contextual, porque ela só ativa de acordo com o contexto. Exemplo, esse contexto aqui é uma tabela, então vai ser design da tabela. Agora, se meu contexto for esse objeto aqui, ó, essa forma, quando eu clicar, vai ser forma de formato, na minha versão aqui do Excel. Então, eu tenho aqui o que? O menu de acordo com esse camarada. Se eu clicar aqui, ó, eu vou ter um outro menu de acordo com a minha tabela. Beleza? Bom, o que eu quero explorar aqui nesse menu é somente uma coisa, que é o nome da tabela. Eu vou estar mudando esse nome padrão aqui, ó, que é tabela 1, para o nome que para mim é mais intuitivo. Venho aqui, vou chamar ele de TB underline base. Essa é a minha tabela base, só isso. Alt F11 e aqui a gente vai ter o nosso VBE. Primeira coisa que eu vou fazer, ó, clicar aqui e vou estar inserindo
um user form, tá? Então, botão direito aqui, ó, cliquei com o botão direito, inserir user form. Vou só redimensionar para ele ficar um pouquinho maior. Vou estar mudando aqui a cor de preenchimento, ó, em back color, paleta, branco. Vim aqui na propriedade fonte, clique duplo, vou aumentar aqui para 11 e dar um OK. Só isso, para a gente poder enxergar melhor. E nesse formulário eu vou estar acrescentando dois controles. Que vai ser uma caixa de combinação e vai ser também uma list box. Somente isso. Para a gente poder estar entendendo aqui como a gente pode estar populando esses caras utilizando o método que eu ensino lá no vídeo anterior. Lembrando, assista para você entender o que está sendo dito aqui, porque é muito importante. Tá bom? Beleza. O que eu vou fazer? Dar um clique duplo agora no meu formulário. Um clique duplo. Por padrão, o evento aqui, ó, é o clique. Não quero esse evento. Então, clico aqui, ó. Agora venho aqui nessa opção de procedimento e escolho o Initialize. Então, eu quero trabalhar com este evento aqui, ó, de inicialização. Posso apagar. Vamos começar aqui a discorrer o código. Eu não costumo colocar rotinas aqui dentro, tá? Só coloco coisa pouca mesmo. Então, quando é rotina, geralmente o que eu faço? Call, sei lá, carregar combo box e pego esse nome aqui, ó, e vou fazer o que? Sub carregar combo box. Ou seja, quando eu inicializar, ele vai chamar essa rotina aqui. Eu não gosto muito de colocar lógicas aqui porque fica muito longo. Então é melhor eu colocar por parte tudo que eu quero fazer. Você vai entender que isso aqui é bem interessante também, tá? Bom, o que eu vou fazer? Declarar uma variável, vou chamar ela de TB, e o tipo dela é list object. Essa opção aqui, ó, no singular. Ou seja, eu estou dizendo que essa variável aqui, ó, ela representa uma tabela do Excel. Então é assim que no VBA ele referencia uma tabela do Excel, tá? List object. O que eu vou fazer agora, pessoal, é instanciar qual é a minha tabela. Então, set tb é igual ao que? Bom, a gente, por padrão, né, gosta de utilizar o nome de código, que é planilha 1 aqui. Porque, note aqui, ó, a base, porque aqui também está a base. Perfeito. Mas se o usuário chegar aqui, ó, e colocar, sei lá, base de dados, aqui mudou. Então, se eu utilizar o nome base aqui, já quebra a minha lógica. Então, eu vou utilizar o nome planilha 1. Ou você pode também estar mudando isso aqui, ó. Posso clicar aqui, falar de plan, underline base, por exemplo. Mudei. Então, vou chamar aqui, ó, plan base. É esse nome aqui, ó. Então, esse nome aqui, plan base, é a planilha aqui, ó, tá? Onde tá vindo os dados. Ponto list objects. Aqui ele realmente é no plural. Note aqui, ó, ele termina com S. Por quê? Porque eu poderia aqui ter mais de uma tabela. Poderia ter, sei lá, duas. Vou dar copiar aqui tudo, ó. Poderia ter três, enfim. Então aqui eu digo qual é a tabela. Quando eu abro parênteses, eu posso passar o índice, sei lá, se a tabela é a tabela 1, 2 ou 3. Só que eu não costumo fazer isso aqui não, tá? Eu passo o nome, que isso aqui fica muito mais profissional. TB base é essa minha variável aqui, beleza? Só para você ver que está funcionando, ó, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, tb.list columns. Então, na minha tabela, eu estou trabalhando agora com as colunas. List columns, a listagem das colunas. Eu vou abrir aqui o parênteses, ele pede aqui o índice. Coloco o índice 1 aqui. Ponto. E aqui eu vou pegar todos os dados que pertencem à coluna 1 e vou dar um select. Ele vai selecionar. Se eu chegar aqui e dar um play, você nota que ele selecionou a minha coluna 1. Se eu pegar aqui agora, F11, e colocar a coluna 2, então F5, ele vai selecionar a coluna 2. Beleza? Só que eu não quero estar selecionando colunas. Eu quero trazer o dado da coluna para a minha combo box, por exemplo. Como é que eu faço aqui? Você vai pegar e vai referenciar o que? A tua combo box. Eu estou referenciando o próprio formulário, tá?
ponto list, list não é combo box, ponto list igual ao que está lá na minha segunda coluna com todos os dados. Só que eu não vou utilizar o método select aqui, porque eu não quero selecionar. Eu quero o que? Os valores. Então eu trago os valores. Então traga todos os valores que estão no corpo do meu intervalo, tá? Para minha coluna 2 lá da minha tabela. É isso que eu estou pedindo. Então se chegar aqui e dar um F5, ele vem aqui e traz todos os itens, tá? E se por acaso eu acrescentar ou diminuir, ele vai também listar para mim. Vou colocar aqui no nome, Matheus. F5, ele vai listar para mim até o Matheus. Se eu deletar, é a mesma coisa, tá? Super dinâmico isso aqui. Só que, como eu falei, lá no vídeo anterior, não utilize numerações para referenciar. Porque uma vez que eu chegar aqui, ó, e colocar uma coluna nova por algum motivo, e eu dar um F5 aqui, ele vai trazer o que aqui? Nada. Por quê? Porque eu utilizei o índice por numeração. Eu quero o índice pelo nome. Então aqui, ó, nome. Então, independente onde está a minha coluna nome, ele vai trazer, ó, 5, estou. Tá? Então se eu chegar aqui, ó, e deletar, F5, a minha lógica continua funcionando perfeitamente. Então isso aqui é o mão na roda, gente. Bom, para a gente carregar um combo box com todos os dados vindo aqui, sei lá, os estados, um listado de CPF, pode ser e-mail também, ó, lá, e-mail, só mudar aqui, ó, e-mail, F5 e traz. Tá bem simples. Só que digamos que você quer carregar uma list box. Então como é que eu faço para carregar uma list box? Não muda muita coisa, tá? Olha só, call carregar list box. Vou copiar isso aqui. Sobre carregar list box. Daqui uns espaços. Bom, como é que eu faço para carregar a list box? Isso aqui, gente, ó, se repete. Eu vou até copiar. Ganhar tempo aqui. Então, declarando variável, informei que ela tá vindo da planilha base, né? E qual é aqui a minha tabela. Bom, lembrando que eu falei aqui, ó, que eu estou referenciando o formulário porque eu estou dentro dele. Ou seja, se eu chego aqui na planilha, ó, e dá um me ponto, aqui ela está referenciando a planilha, né? Por quê? Porque eu estou dentro dela. Nesse caso aqui, como eu estou dentro do formulário, para eu chamar ele mesmo, eu posso simplesmente, ó, me ponto. Beleza? Bom, list box. Então vai ser a minha list box. Ponto list. Então vou pegar aqui a minha list box na propriedade list e vou passar tudo que está dentro da minha tabela. Então tb ponto date value range, ou seja, eu quero pegar minha tabela e passar tudo que está lá dentro. Ponto que ponto value, os valores. Beleza, F5, ele carregou aqui para mim, ó, a minha list box normal, ou combo box normal, e aqui é a minha list box. Caramba, mas eu tô vendo aqui somente primeira coluna. Por quê? Porque por padrão, uma list box, ela só vem exibindo uma coluna aqui, ó, no column count. Então eu clico nela, venho aqui, ó, column count está 1, vou mudar para 6. Por que 6? Porque 6 é a quantidade de colunas que eu tenho aqui, ó. Beleza? Então F5, listou para mim todos os itens. Mas aí você vai dizer, poxa vida, mas eu quero melhorar isso aqui. Na minha lógica aqui eu quero listar apenas uma galera que tem idade maior ou igual a 30, porque eu tenho algo específico a ser feito com esse pessoal. Maravilha, vamos lá. Carregar. Vamos para o segundo exemplo aqui. 2, aqui eu vou comentar. Vamos lá, vou copiar essa aqui. Carregar list box 2. E aqui vou apagar porque não vai ser exatamente essa lógica aqui. Tem que aplicar um filtro através de um loop. Então se eu vou utilizar loop, o loop vai percorrer por cada linha. Linha 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Só que na minha tabela, né? Aqui vai ser linha 1, linha 2, linha 3 até a linha 17. Conforme a minha tabela. São 17 linhas. Só que em cada linha, quando eu chegar nela, eu vou ter que fazer um loop pulando por cada coluna. Então serão 2 loops. Um para percorrer linha. E em cada linha, ele vai percorrer todas as colunas. Então ficarei assim. Declarar uma variável.
vou chamar ela de lim mesmo, e vai ser do tipo inteira, e coluna vai ser do tipo byte. E aí, como é que vai ficar aqui a estrutura desse loop? Para a linha, sendo igual a 1, até a quantidade de linhas que tem minha tabela. Mas tá, como é que eu sei quantas linhas tem minha tabela? Então, pego ela aqui, ó, tb.listRows. Então, liste todas as minhas linhas. E aqui eu poderia passar uma linha específica, mas eu não quero. Quero saber quantas linhas tem. Então, ponto count. Olha só, eu estou contando quantas linhas tem. Net. Beleza. Agora eu preciso, em cada linha dessa, percorrer todas as colunas. Então, como é que fica a minha lógica? Então, dentro desse for aqui, ó, for col igual a 1 até a quantidade de colunas que tem esta tabela. Como é que eu sei? Mesma lógica, tb.list, list o que, gente? List columns on count. Então, quantas colunas tem a minha tabela? Bom, agora que ele vai fazer um loop por cada linha e dentro da linha vai percorrer todas as colunas, agora eu posso fazer o que? Está adicionando esses itens dentro da minha list box. Mi, estou referenciando aqui o próprio formulário, ponto listbox, ponto list. Só que antes eu cometi aqui um erro, né? Olha só. O que vai acontecer aqui? Deixa eu apagar para não atrapalhar. Quando eu percorrer, quando eu tiver na primeira linha da minha tabela, eu preciso na minha listbox adicionar uma linha também. Porque até então, a minha listbox, se eu dar um F5 aqui, ó, ela tá vazia. Minha combo box tá ok. Mas minha listbox, ó, ela tá vazia, não tem linha nenhuma. Então significa o quê? Que quando eu estiver nessa primeira linha, eu tenho que adicionar uma linha na minha listbox para poder depois colocar em cada linha também os itens do cabeçalho, né? Ou melhor dizendo, os itens das colunas, tá? Então como é que vai ficar isso aqui? Então, na primeira linha da minha listbox, estou. Toda a minha tabela estou. Então, mi.listbox 1.add item, ou seja, isso aqui é para adicionar um item. Se eu dar um F5 aqui, ó, para você ver, então ele adicionou aqui várias linhas vazias. No total são 17, tá? Porque aqui tem 17, ok? Então adicionou aqui a quantidade de linhas que eu tenho aqui na minha tabela. Beleza, já adicionei. Só que não é só adicionar. Depois que ele adicionar aqui a linha, cada vez que ele passar em uma linha da minha tabela, vou ter que colocar em cada linha aqui os valores por coluna. Então, mi.listbox.list. Então, na minha listbox eu vou ter uma lista. Cada lista ela vai ter uma linha e cada linha vai ter uma coluna. Então, quando eu abrir aqui, ó, ele me pede qual é a linha e qual é a coluna. Bom, a linha vai estar variando, porque cada vez que eu adicionar vai ter uma linha, 2, 3, 4. Eu não vou saber isso assim de forma tão precisa, mas felizmente eu posso contar quantas linhas tem. Então, ó, mi.listbox1.list Então, aqui eu estou contando quantas linhas tem a minha listbox. Só que tem um problema. A minha listbox, ela começa a contar a partir da linha 0 e também coluna 0. Então, linha 0, coluna 0. Só que quando eu contar um item, eu vou ter um item. Só que eu não vou ter lá uma linha. A linha 0 não, a linha 1 não existe, porque ele começa a partir da linha 1. Então tem que ser a quantidade de linhas que eu tenho menos 1. Beleza? Então se eu tenho uma linha, significa que meu índice começa a partir do 0. A linha é 0. Então vai ser 1 menos 1, 0. Qual coluna? A coluna inicial, que vai ser 1. Só que, como eu falei, coluna 1 não existe quando eu tenho um item só. A coluna é 0. Então, menos 1 também. Então, o que é que eu vou popular na minha linha 0 e coluna 0? Vai ser igual. Aqui eu vou colocar um underline para quebrar, para poder ele não ultrapassar aqui o limite, né, da minha tela. A gente vê tudo em uma tela só. Bom, o que eu vou fazer? Vou pegar tb, minha tabela, list columns, então pegar todas as minhas colunas e vou informar em qual coluna será. Lembra que eu posso passar a coluna tanto pelo nome aqui, ó, ou pelo número que eu mostrei de início. Então, a coluna qual? A coluna vai ser 1, 2, 3, 4.
Ponto. Nessa coluna eu quero pegar os dados dela. Date, body range. Ou seja, eu quero pegar os dados que estão no corpo do intervalo. Vou abrir e aqui eu falo qual é a linha. No caso é a linha. É isso. Tá? Então, se eu chegar aqui e dar um F5, ele vai mostrar para mim exatamente o que está fazendo. E para ficar, a gente visualizar isso aqui, ó, vou tirar do evento Initialize. Vou trocar aqui para o Activate. Ele só vai habilitar quando ele for ativo. E assim eu consigo ver. Então vou dar um F5 bem aqui. 5 não, desculpa, um F9, né? Que é um breakpoint, ou seja, um ponto de interrupção. 5. Ele ativou, tá? E aqui eu vou conseguir ver ele carregando os dados, beleza? Vamos lá, F8. Certo, minha planilha. Ele vai dizer que começa a partir da linha 1 até a quantidade de linhas que tem a minha tabela, que são 17. Vou aqui, ó. Aqui não tem nada, tá vendo? Não tem nada. Vou adicionar uma linha. F8, adicionou. Então, quando eu clicar aqui, eu já consigo até clicar, ó. Tem uma linha. Bom. Agora eu vou pegar e percorrer cada coluna da minha tabela. Então, já começa a parte do 1 até a quantidade de colunas que tem, que são 6. F8. Aí aqui, como eu falei, Listbox ele é um pouco diferente. Como é que funciona isso aqui, ó? Eu vou pegar quantas linhas tem. Tem quantas? Uma. Só que, beleza, tem uma linha. Só que a forma que o VBA ela referencia não é uma aqui. Aqui é a linha 0. Então, preciso fazer o quê? Pegar a linha que ele tem, total, e subtrair menos 1. No caso, vai ser 0. Perfeito. Coluna aqui é 1, porque na minha tabela começa do 1. Mas na minha listbox não, começa a partir do 0. Então, é a coluna que ele está passando atualmente, menos 1, que é 0 também. Então, essa posição aqui, ó. Agora sim, lá na minha tabela, eu vou pegar o que está na coluna 1 e a linha 1 também. E vou jogar dentro da minha listbox. Então, F8, jogou aqui o ID 1. Quando eu passar de novo pelo loop, qual vale 2? Então vai fazer sempre a subtração, né? Mas a linha é a mesma ainda. Então vou jogar o que? Lá na minha coluna, agora que vai ser 1, tá? E na mesma linha que é 0, o que está lá na minha coluna 2 da tabela e na mesma linha que é 1. João, olha só. E assim vai, ó. Silva. Aqui vem a idade, vem o sexo e o e-mail. Isso vai fazer para todos, ó. Eu sou F5 aqui, ele já carregou. Maravilha. Então, aí você, poxa vida, mas espera aí. Tem duas formas de carregar uma listbox por completo. Eu mostrei uma utilizando a tabela completa, né? Que é essa aqui, ó. Que é essa parte aqui. Então ele vai de uma vez só carregar. E essa daqui, ele faz também a mesma coisa. Só que aqui, eu preciso agora fazer o quê? Aquela lógica. Filtrar. Eu quero que ele jogue para dentro da minha listbox todo mundo que tem idade maior ou igual a 30. Vamos testar aqui. Como é que eu faço isso? É bem simples. Antes, tem que ser antes de adicionar uma linha, eu verifico se aquela pessoa ela pode entrar na minha lista. Então como é que eu faço aqui, ó? Se aí eu pego aqui, ó, tb.listColumns, liste todas as minhas colunas e falo qual a coluna eu quero estar visualizando, que é quem? A idade. Copio. Claro, é string, né? Então aqui entre aspas duplas. Ponto. Date body range. E aqui eu falo qual é a linha. É a linha que está sendo passada agora pela minha tabela. Tá? Aqui no caso a linha 1 aqui vai ser 2, 3, enfim. Eu quero saber se essa idade ela é maior ou igual a quanto? A 30. Se for, aí ele vai fazer o quê? Se for, ele entra aqui dentro, ó, aí adiciona a linha e faz o processo de popular os cabeçalhos. Vamos testar para ver se está funcionando, tá? Vou colocar aqui novamente o ponto de interrupção. Aqui, bem atento, tá? F5. Aqui já populou, porque aqui é a listbox, ou a combo box, mas vamos ser a listbox aqui. Bom, ele tá me dizendo aqui, ó, que a primeira linha, a idade é quanto? 25. 25. Só que 25 ele não é mais igual a 30. Então ele vai fazer o quê? Vai ignorar e vai pular pro próximo. Pro próximo. Quanto a idade? 30. Ele é maior ou igual a 30. Perfeito. Então, se é, então ele vai fazer o quê? Popular os dados da minha listbox. Ó, entrou aqui, adicionou uma linha, não tem linha. Ó. Se eu clicar F8, ele ó, adicionou uma linha. Então, F8, ele vai identificar aqui qual é a coluna e qual a linha tal, e vai popular. Ajuda de 2. Acabou até o e-mail aqui, ó. Próximo. Quanto a idade? 40. Opa, é maior ou igual a 30.
Ele vai carregar. 5, carregou. E aqui vai o próximo, ó. Quanto é? 22. Ele é, se não for, ele vai ignorar, pulou, ignorou. Então aqui você entendeu como é que funciona. Ele carregou aqui somente a galera que tem aqui, ó, a idade maior ou igual a 30. Vamos tomar mais algum exemplo? Vamos lá. Digamos que você não quer trazer todos os cabeçalhos. Aí você vai ter um pouquinho mais de trabalho, tá? Então vamos para esse exemplo aqui. Aí vai ser... Vou colocar aqui, tá mesmo? Não vou mais precisar do Activate, você já entendeu. Vamos carregar aqui a Listbox com exemplo 3. Ver como é que vai funcionar. Eu quero trazer todos os exemplos possíveis, tá, pessoal? Para você não ficar com dúvida. Bom, eu quero trazer apenas ID, nome e sobrenome. E não quero trazer a idade e sexo. Quero apenas esses 4 itens aqui. Como é que eu faço? Copiar esse aqui. Esse carrega Listbox 2. Coloco aqui e coloco 3. E a lógica é bem parecida. O que vai mudar, gente, vai ser aqui, ó. Não vai ser mais dessa forma aqui, tá? Por quê? Como eu quero estar trazendo colunas específicas, eu preciso dizer quais são essas colunas. Então, como é que vai ficar aqui? Fica assim, ó. mi.listbox1.list. O início vai ser bem semelhante, ó. Qual vai ser a linha? mi.listbox1.listingCount. Vou contar e subtrair menos 1. Só que a coluna ela vai ser específica. Coluna 0. Tá? O que é que vai estar aqui na linha 0 e coluna 0? Igual db.listColumns. Eu quero trabalhar com ID no início. Então vai ser o ID. Ponto. Nesse ID eu quero pegar o quê? Todos os dados que estão nele. Os dois iguais aqui, ó. Todos os dados estão no ID. Só que eu não quero pegar tudo de uma vez. Quero pegar um por vez. Então, ó. Qual vai ser a linha? A linha que tiver atualmente aqui no meu loop. Beleza. Funcionou. Quer dizer, vamos lá. Vamos continuar aqui com a nossa lógica, né? Então, eu quero carregar mais 1, 2, 3. São 4 itens. Então, aqui vai ser a coluna aqui. Coluna 1, 2 e 3 da minha listbox. Só que não vai ser tudo ID, né? Vai ser o que? Nome. Então aqui vai ser nome. Aí vai ser sobrenome. E o outro vai ser o que? E-mail. E-mail. Tá? Se eu dar um F5 aqui, já é para ele estar funcionando. F5. Note que ele trouxe aqui para mim, ó. Conforme a gente estava trabalhando, ó. ID, nome, sobrenome e e-mail. Tá? E todos eles conforme o filtro que foi solicitado aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Aonde a idade tem que ser maior que a 30. Tá valendo ainda. Ok? Ah, mas eu não quero trazer, por exemplo, nome e sobrenome separado. Quero que traga tudo junto. Dá para fazer? Dá também. Como é que eu faço isso aqui? É só pegar, eu vou quebrar essa linha aqui, ó. A parte do nome, embaixo. Vou pegar aqui a parte do sobrenome e a gente vai juntar. Concatenando com espaço, espaço, concatenando de novo. E esse aqui não faz mais sentido, ó. Eu apago, então aqui vai ser, na minha tabela, a parte da coluna 1 vai ser isso, então aqui na mais 3 vai ser 2, tá? Coluna 2. F5, olha só, nome e sobrenome, e aqui tem o e-mail. Tá assim, ó, porque eu tenho 6 colunas. Posso vir aqui e diminuir para 3 agora, tá? 3. Olha só. Então, gente, claro, aqui eu tinha que fazer o ajuste da coluna, tá? Mas eu acho que isso aqui você sabe como é que faz, porque a ideia aqui é você pegar os dados da tua tabela, tá? E jogar aqui dentro do Excel. Vamos lá. Qual é a vantagem disso? Se eu chegar aqui, ó, qualquer dia, e acrescentar coluna e tal, ou então mover isso aqui de lugar, ele vai funcionar do mesmo jeito, porque eu estou referenciando a minha tabela, não mais as letras do cabeçalho que está aqui listado no Excel, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário também, que é importante. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa as notificações, tá bom? Hoje ficamos por aqui, mas eu aguardo você em nosso próximo vídeo.